Nós cristãos sabemos que Jesus retornará a este mundo de forma visível e gloriosa. No entanto, a ninguém foi revelado o dia. Mas temos que estar sempre preparado, como se ele fosse voltar amanhã, e ter fé, perseverança, como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Creia, pois o propósito de Deus irá se cumprir. Para aqueles que zombam, para eles só vai restar ver Jesus entregando a coroa da vida eterna para todos aqueles que nele criam. Pois você cria, pois quanto à vida, a esperança, volte ao caminho da luz, volte ao caminho do verdadeiro sentido da vida. Jesus Cristo. Vamos lá refletir? Este dia com Deus está escrito, vamos dar mensagem. Graça e paz. Texto bíblico inicial para hoje, Mateus capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. E ele está aqui referindo-se ao dia da sua segunda vinda a esse mundo. Releia o texto. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nós cristãos sabemos que Jesus retornará a esse mundo. E o seu retorno será de forma visível, gloriosa. No entanto, veja, a ninguém foi revelado quando o Senhor virá. Por isso nós precisamos estar preparados. Nós temos certeza quanto ao evento. E como será esse evento? Como já disse, visível e glorioso. Mas nós não temos certeza quanto à data. O chamado de Cristo é para que nós nos preparemos para esse dia e não que nós façamos especulações quanto à data ou quando esse evento vai ocorrer. E, aliás, todos que tentaram especular quanto à data da segunda vinda de Cristo se frustraram ao longo dos séculos. O chamado é para uma preparação para esse dia glorioso. E eu quero seguir aqui na leitura agora a partir do verso 42 a 44, está escrito assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Jesus diz: estejam vigilantes, atentos, prontos, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, disse Cristo, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Você compreende? Jesus está aqui dizendo que nós devemos estar dia a dia preparados. Porque Cristo virá de forma inesperada, repentina. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E você me dirá: pastor, como que a gente deve se preparar para a segunda vinda de Cristo? Ora, estando todos os dias pela fé ligados a Cristo, estudando a sua palavra, procurando compreender o ensino do Senhor e vivê-lo, praticá-lo. Nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo quando nós priorizamos em nosso dia a dia o reino de Deus, as coisas de Deus. Quando nós aprendemos a viver em oração. E mais do que isso, além de você alimentar-se da palavra de Deus e deixar Deus falar contigo por meio da Santa Bíblia, e também além de você falar com Deus por meio da oração, é importante que você e eu, nesse processo de preparação para a segunda vinda de Cristo, que nós nos envolvamos com a missão que o Senhor nos confiou de compartilhar o Evangelho. Porque assim, quanto mais você leva Cristo para outros, mais você mesmo se fortalece em Cristo. Prepare-se, diz Jesus. Vocês não sabem que dia e hora virá o Senhor de vocês, mas estejam vigilantes, estejam atentos. Outro ponto que você sabe, não precisaria nem lhe dizer, mas
Mas é bom lembrar, Jesus pode vir para a gente de forma individual a qualquer momento, quando nós morremos. Porque você sabe, depois da morte não há mais opção de você andar para Deus ou contrário a Deus. Depois que a pessoa morre, não tem como mais se reconciliar com Deus se durante a vida isso não aconteceu. Então não importa se Jesus virá daqui a 5, 10, 20 ou 50 anos, o fato é que ele pode voltar para mim, para você, no momento em que nós morrermos. Estejamos dia a dia preparados, porque logo nosso Senhor virá e ele virá para a nossa salvação. Vamos orar? Pai querido, estamos nas tuas mãos e te pedimos ajuda no Senhor, a não nos preocuparmos com quando Cristo virá, mas com a certeza de que ele virá e que nós estejamos nos preparando dia a dia, em comunhão com o Senhor por meio da tua palavra, da oração e envolvidos na missão que nos confiaste. É a nossa prece em Jesus Cristo. Amém.